Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Todo o Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel, e Judá foi levado para o exílio na Babilônia por causa da sua transgressão. Eu quero falar sobre esse tema lendo aqui 1 Crônicas no capítulo 9 e procurando trazer para nós lições. O início do livro de Crônicas é muito enfadonho para uma comum. Genealogias. A genealogia nunca é bem quista pelos que leem a Bíblia. Mas quando a gente começa a entender e relacionar as coisas, a gente tira muitos tesouros e proveitos da leitura da genealogia. Eu quero ler o princípio desse capítulo, que continua com a genealogia também, mas ele procura explicar o que aconteceu, e eu acho isso muito interessante. Todo Israel foi registrado por genealogia, escrito no livro dos reis de Israel, e Judá foi levado para o exílio na Babilônia por causa da sua transgressão. Os primeiros habitantes que vieram morar nas suas próprias possessões, nas suas cidades, foram israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Passa a trazer a lista deles. A genealogia é um registro das pessoas em suas gerações e a sua ligação com os seus ancestrais, fulano de quem, é neto de quem, e os seus descendentes, foi filho, foi neto, etc, etc. A genealogia procura colocar cada pessoa no seu tempo e na sua geração. E é interessante entender isso, em que as coisas aconteceram. Este livro, com toda certeza, foi escrito, pelo menos compilado do retorno do cativeiro, porque ele faz referência ao cativeiro e ao retorno do cativeiro. Os registros são antigos, mas houve uma compilação lá no cativeiro. O cativeiro, vamos procurar entender. Israel passou por um cativeiro no Egito, quando ainda não era povo. Depois desse cativeiro, muito importante para dar a Israel o entendimento de como é um povo. Os egípcios, um povo que podiam servir de referência. Israel anos no Egito, e aquele tempo ajudou o povo de Israel a manter a sua identidade como um povo descendente de Abraão e poder ter uma referência em um país que era talvez o mais dado da sua época. E Israel, então, no cativeiro do Egito, aprendeu a ser um povo. Quando saiu e passou 40 anos, certo, ele foi preparado para ser um povo. Quando entrou na terra de Canaã, era um povo que conquistou o território e passou a ser um povo completo. Queria que fosse diferente das demais nações. Não foi. Israel voltou atrás, abdicou do chamado que tinha e quis ser como as outras nações. É bom você entender uma coisa: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É uma mensagem poderosa
enviada pelos cristãos para levar a cada pessoa a oportunidade de se decidir ao Senhor e receber justificação para os seus pecados, poder ter acesso a Deus, isto é, a salvação, conhecer o Senhor, a essência da salvação e da vida eterna começou. Cada pessoa precisa ter oportunidade de dar a mensagem do Evangelho e vir fazer parte do povo de Deus. Mas o povo de Deus é para ser separado do mundo, para poder pregar com seu exemplo também. A igreja hoje segue o mesmo caminho de Israel no passado, quer ser como os outros povos. Hoje, o cristianismo se traduz por muitas denominações que em nada querem ser diferentes das religiões do mundo. A maior parte do povo cristão quer ser como o mundo. Na verdade, eles o são. Seguem os princípios do mundo. São pouquíssimos dentre os cristãos os que colocam Deus em primeiro lugar, buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Muitos cristãos não têm o zelo de deixar o pecado ou de santificar a sua vida. Eles se deixam levar pelo mundo, a correnteza do mundo, e são, na verdade, como os do mundo são. E é evidente que a Bíblia diz que todos estão no caminho lá da perdição. Você lembra disso que Jesus falou? Se você quer a salvação, ser diferente de tudo que o mundo faz, santificar a sua vida, separar a sua vida e se identificar com os que são também que estão andando no caminho estreito e apertado no caminho da salvação. Mas a maioria dos não está no caminho estreito e apertado. Se separam do mundo. Eles gostam do mundo e na prática seguem os princípios do mundo. Dinheiro, poder, conforto, comida, bebida, glória, o eu, satisfação do eu, diversão, filmes e brincadeiras, etc. A maioria dos cristãos segue o mundo e é evidente que não são salvos. Bem, Israel naquela época foi um chamado de Deus para ser um povo diferente. Eles redondamente afastaram de Deus e se tornaram como um povo qualquer. Deus disse, não, assim não. Ou vocês são o meu povo ou não serão. E a Bíblia diz, através do profeta Semaías, que foi Deus que promoveu a divisão entre Israel e Judá. Israel, reino do norte, se afastou por completo, embrenhou pelos caminhos do mundo. Deus deu profetas para que eles voltassem, por fim eles assumiram o afastamento de Deus e o Senhor os dizimou e morreu para o cativeiro. Poucos, uns rabiscos de Israel, nasceram ainda na terra, mas eram muito poucos. E Deus continuou com o reino em Judá. Israel ficou reduzido a Judá. E Judá também seguiu de Israel e se afastou para o cativeiro na Babilônia. Este cativeiro na Babilônia foi útil porque deu tempo e oportunidade para os judeus. Em princípio não havia israelita, mas como a gente vai ver, havia de outras tribos misturadas no meio de Judá. Genericamente foram de judeus e daí por diante somente judeus. O povo de Israel era reduzido aos judeus, mas de outras tribos. O próprio Saulo de Tarso era, o nome dele era Saulo, e ele era da tribo de Benjamim, para a gente ter uma ideia. A Ana, filha de Fanuel lá, aquela profetisa, era da tribo de Dan.
Então, mesmo na época de Jesus e depois do retorno do cativeiro, havia alguns de outras tribos de Israel, mas nem tinham identidade nenhuma de tribo e estavam misturados, diluídos entre os judeus. Eram considerados, no sentido genérico, como judeus também. Vai entendendo? Bom, e quando eles retornaram do cativeiro, Deus estava dando a última oportunidade antes de encerrar aquela aliança. Depois Deus criaria uma nova aliança, a aliança do Evangelho com Jesus. Mas a aliança antiga com Israel estaria encerrada. Nesse trecho aqui, quando o livro de Crônicas foi compilado, e ele foi compilado lá no cativeiro, porque os judeus tiveram tempo de guardar todos os escritos. E aqui nós temos uma referência àqueles escritos. Para nós, o que foi preservado foi um resumo nos livros de Reis e de Crônicas. Um resumo. Os livros detalhados foram perdidos. Provavelmente, nessa época do cativeiro, os judeus e os demais, né, que eram sacerdotes levitas, que estavam em outras tribos, eles foram levados para o cativeiro e lá eles tiveram acesso a outros livros, por exemplo, de onde a genealogia é retirada. Esses outros livros se perderam. Nem da própria Bíblia nós temos mais o original. O que se tem hoje são cópias de cópias de cópias de originais da Bíblia. O original não existe mais. Mas isso é o suficiente para nós termos uma convicção plena de que a Bíblia que temos em mãos é totalmente inspirada por Deus e fiel ao que foi escrito originalmente. No cativeiro, os escribas, Esdras era um deles, escriba no cativeiro, o Ezequiel provavelmente, e muitos outros servos de Deus tiveram tempo e material para compilar a Bíblia. Que coisa interessante, como Deus agiu de uma forma maravilhosa. Colocou na cabeça do Nabucodonosor valorizar toda a cultura de todos os povos e mandou os seus soldados a não construírem pergaminho nenhum, livro nenhum de Israel, que estava lá, e levou tudo isso para a Babilônia. Os escribas tiveram acesso a tudo isso e compilaram muitos livros e registros. Eles valorizaram o registro. Outros assuntos e outras informações foram perdidos, mas a genealogia foi dada, e quando retornaram ao cativeiro, eles tinham a genealogia bem definida, bem guardada, bem registrada. O que significa a genealogia para nós hoje? Meu irmão, isso é muito importante. Deus não vem, Jesus, na segunda vinda, para crentes a granel. Eu digo assim, ele vem para levar um corpo, uma noiva, uma família. Ele vai levar os que estão ligados em comunhão com a igreja. E somente os que estão ligados em comunhão com a igreja. O Senhor Jesus vem para levar a sua noiva. Só vai subir com Jesus os que estão em comunhão. Por isso, a ceia do Senhor, para caracterizar aqueles que estão em comunhão com o corpo de Cristo, que é a sua igreja, e baluarte da verdade. E só aquele que tem um nome na genealogia. Você tem um nome na genealogia, mas afinal, qual é a genealogia? É o livro Rol de Membros da Igreja? A maioria das igrejas nem tem mais isso. Rol de membros, só igrejas muito tradicionais é que ainda tem membros. A maior parte das igrejas não tem o rol de membros, mas existe um livro da vida que tem o rol completo de todos que vão subir. A genealogia está lá, mas nós temos que saber aqui. E como você sabe? Se você está em comunhão. Você está em comunhão?
com os outros irmãos, você sabe quem é o seu líder? Um líder que está em comunhão com os outros. E você está ligado a seus irmãos, tem compromisso, é fiel, entrega o dízimo, presta obediência à autoridade, você ama seus irmãos, você se reúne, tem compromisso com eles, toma ceia com eles. Isso é estar ligado à igreja, isso é ter o seu nome na genealogia. Isso é muito necessário para a salvação. Portanto, a pergunta da genealogia: fulano era filho de quem? Onde é a sua ligação com o corpo de Cristo? Você vê isso claramente? Quem são as pessoas que Deus confiou a você, por quem ele vai prestar contas, que você vai ter que prestar contas a ele?